as melhores estratégias para o mercado internacional, tá? Qualquer dúvida que vocês não tiverem, podem ir mandando para mim. Quais são os ativos hoje no mercado internacional que eu, Norton, mais opero e que eu utilizo para fazer as leituras? Nós temos o índice, o ativo EURUSD, que é um par de moeda, que é o par de moeda mais negociado no mundo, seja em qualquer corretora, em qualquer plataforma do mundo. O ativo EURUSD, ele é muito negociado. Nós temos o USDJPY, que é um ativo bem interessante para quem quer fazer operações de swing trade. Nós temos o índice SP500, que é o ativo que eu mais opero de longe, é o índice SP500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, mas mais para frente eu vou explicar melhor. Nós temos o Nasdaq, o Bitcoin e também para quem gosta de operar no mercado de ações também. Quais são as plataformas que eu utilizo para negociar no mercado internacional? Nós temos o MetaTrader 5, o MetaTrader 4 e a Ctrader. Essas são as principais plataformas que eu, Norton, utilizo para fazer os meus trades. Claro, se você quiser utilizar uma TradingView, se você quiser utilizar outra plataforma que você se sinta à vontade, não tem problema, tá? Mas essas são as que eu utilizo, claro, sempre aprendendo novas outras plataformas, treinando. Aqui no Brasil o pessoal está acostumado a operar com Profit, né? Mas lá no mercado internacional ainda não é nem um pouco ainda comum, é mais focado no mercado nacional por enquanto, né? Esperando, quem sabe no futuro, ter um crescimento, ok? Vamos seguindo aqui, pessoal. Em relação ao mercado internacional, existem alguns pontos extremamente importantes aonde você deve procurar sempre operar em corretoras que são regulamentadas. O que quer dizer uma corretora regulamentada? Que ela existe algumas fiscalizações e ela sempre tem as chamadas regulações, as certificações mais importantes. Por exemplo, quando você vai abrir uma conta, por exemplo, uma corretora brasileira, por exemplo, a corretora da Toro, por exemplo, ela é regulada, ela é regulamentada pela CVM, que é um órgão que fiscaliza a idoneidade daquela corretora, se ela está seguindo, está deixando os clientes depositarem e sacarem normalmente, não está fazendo manipulação de mercado. Então, tudo isso, existe uma fiscalização em cima disso. Até onde eu sei, existem mais de 50 mil corretoras de mercado internacional, seja o mercado Forex ou o mercado americano, no mundo, entre corretoras ativas e corretoras que já entraram ou em falência ou fugiram, né? Por isso que é importante a regulamentação, porque quando tem uma regulamentação, seja de Londres, seja a regulamentação do Chipre, seja a regulamentação de alguns outros países não tão grandes, mas ele é regulado, né? Claro, quanto mais com regulamentações, melhor é, claro, né? Mas as regulamentações são pontos importantes. Por quê, pessoal? Porque existe uma fiscalização em cima disso. Se você vai operar, por exemplo, binárias não tem regulamentação nenhuma, tá? Por isso que eu não recomendo operar, operar mercado binário. Porque binário, pessoal, querendo ou não, ele é muito perigoso. Não existe nenhum país ou um órgão que fiscalize isso. Então, às vezes, você não consegue sacar, some o dinheiro da tua conta. Então, toma cuidado com isso, tá? Corretoras que possuem MetaTrader 4 e MetaTrader 5 são mais seguras. Geralmente, as corretoras que têm MetaTrader 4 e MetaTrader 5, elas são as mais seguras, ou seja, elas têm mais credibilidade no mercado, né? Cuidado com o saque. Se a corretora ela exige que você tenha um saque mínimo maior a cada solicitação, temos um problema, né? Mais pessoas entram em contato comigo pelo WhatsApp falando, Norton, eu depositei 100 mil euros, já vi pessoas depositando 150 mil euros numa corretora que não tem nenhuma regulamentação, nenhuma proteção, né? E não tem o que fazer, pessoal. Ou tem que responder judicialmente, e geralmente a corretora fica sediada, um país que nunca ninguém ouviu falar o nome, né? E só segue as regulamentações daquele país, que protege todos os acionistas, então é complicado. Então sempre escolha corretoras regulamentadas, né? Cuidado com o saque. Corretoras, geralmente, pessoal, o mínimo hoje, né, que ele espere, varia de corretora para corretora, mas em torno de 10 a 30 dólares, não menos do que isso, mas também não mais do que isso. Né? Tem corretoras que vão começar a mentir para vocês, vão falar que no mínimo são 50 dólares, 50 dólares tá normal, mas, por exemplo, às vezes 500 dólares, 1.000 dólares, imagina, pessoal, o mínimo são 1.000 dólares para sacar, não tem como, 5 mil reais, não, é muito caro, é muito pesado. O que acontece? A pessoa deposita conta dinheiro na corretora lá que não é regulamentada, né? Deposita lá 1.000 dólares, aí a corretora começa a fraudar o gráfico e começa a falar que você está ganhando dinheiro. De 1.000 dólares, a tua conta subiu para 5 mil dólares. Aí muita gente fala, pô, Norton, mas eu quero sacar. Eu tava com 1.000, agora tenho 5, ganhei 4 mil dólares. Eu quero sacar esses 4 mil dólares que eu ganhei e deixar os 1.000 dólares lá.
e a corretora vai fazer o quê? Como ela quer te enganar, ela faz o seguinte, ela fala assim, ó, agora o mínimo são 10 mil dólares. Aí você vai, tira mais 5 mil dólares do bolso, deposita e a corretora some com o teu dinheiro, tá? Por isso que é importante, eu vou passar para vocês aqui, né, aonde você seguir, aonde depositar, aonde baixar a plataforma, para vocês operarem com segurança e saberem o que vocês estão fazendo, para evitar esse tipo de coisa, tá? E sempre verifique o preço do ativo com outros sites para ver se bate o preço, porque às vezes a pessoa abre uma conta, o preço é totalmente diferente, por isso que eu não recomendo operar o mercado de binários, ok? Então, vamos seguir aqui, pessoal. Pode mandar as dúvidas aí, pessoal, no chat, que daí eu vou tirando as dúvidas de vocês, ok? Vamos seguindo aqui. Um ponto bem importante que eu costumo sempre salientar com o pessoal aqui, pessoal, sempre negocie em horários com mais liquidez. O que quer dizer horários com mais liquidez? Onde tem mais dinheiro, mais grana rolando. Em dias em que a notícia, o mercado pode azedar feio. Semana passada, nós tivemos notícias importantíssimas. Payroll na sexta-feira, nós tivemos ali no dia 2 de fevereiro, e também no dia 31 de janeiro, que foi quarta-feira passada, tivemos a super quarta-feira, que é a decisão da taxa de juros do Brasil e dos Estados Unidos no mesmo dia. Se você opera nesse horário, geralmente, na hora da notícia, um pouquinho, 10 minutos antes, 10 minutos depois, aumenta o spread, aumenta a diferença de quem está comprando e quem está vendendo. Aumentando o spread, fica mais difícil você ganhar dinheiro. Então, opere em horários onde você não tenha uma notícia muito importante, tá? Para evitar que isso aconteça. Payroll e super quarta são exemplos. Payroll acontece uma vez por mês, toda a primeira sexta-feira de cada mês, tá? E também nós temos a super quarta que acontece a cada 45 dias. A próxima super quarta-feira vai ser no dia 20 de março, que é a decisão daqui do Banco Central do Brasil, com o Fed, que é o Banco Central americano, tá? Então não negocie nesses horários. Horário muito perigoso. E eu prefiro sempre operar em horários alternativos. Tem um site, pessoal, mas ele hoje acabou saindo fora do ar, que é o site Market24H Clock, tá? Esse site aqui, pessoal, ele saiu do ar agora. O mercado hoje, de madrugada, aqui por horário de Brasília de madrugada, a partir ali das 10 horas da noite, começa a abrir o mercado asiático, abre o mercado japonês. Depois abre o mercado chinês, mais ou menos à meia-noite. Então, para você que opera, né, durante esses horários, e que você não pode operar durante o dia, devido ao seu trabalho, devido à sua função, não pode operar no horário comercial do Brasil, você pode operar no mercado internacional nesses horários mais flexíveis. Então, a partir das 10, 11 horas da noite, o mercado começa a entrar mais volume, começa a entrar mais dinheiro e, consequentemente, diminui o spread, fica melhor para operar. Já se você opera, por exemplo, né, se você está operando de madrugada, a partir das 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, abre o mercado africano e abre o mercado europeu. E o mercado europeu vai até mais ou menos 1 hora da tarde aqui de Brasília. Tá? Então, ele abre às 5 horas da manhã e vai até mais ou menos meio-dia, 1 hora da tarde. Mercado de Londres e Alemanha, que são os mais importantes para nós. Que daí começa a entrar o grande financeiro, o grande volume e, consequentemente, o spread diminui bastante e fica melhor para vocês operarem. Claro, nada impede de vocês operarem de madrugada. Então, o horário onde tem mais grana rolando é das 11h30 da manhã de Brasília até 1 hora da tarde, tá? Então, nesse caso, o que acontece nesse caso, pessoal? Quando acontece esse tipo de horário, é o horário onde tem mais grana e o spread fica menor. Não quer dizer que é o melhor horário, não. Nada impede você operar de madrugada, nada. Né? Só que geralmente nesse horário é onde o mercado ele pega uma tendência de alta, é onde o mercado ele pega uma grande tendência de alta, é onde ele pega grandes movimentos, tanto de alta quanto de baixa. E de madrugada, geralmente o mercado ele é mais paradão, mais lateral. Nada impede de você conseguir ter rentabilidade positiva de madrugada. Conheço alunos que só podem operar de madrugada, a partir das 10 horas da noite, horário que chega em casa, horário que tá mais tranquilo. Aí sim, e com isso vocês ficam só operando essas mini oscilações e ficam operando se sentindo mais confortável. Ok? São pontos bem importantes dentro das estratégias e tudo mais. Pessoal, eu tô salvando as dúvidas, pode ir mandando, que daí quando eu abrir uma janela eu abro para perguntas, tá? Quais são as vantagens de você operar no mercado internacional? Os rendimentos são em dólares e a renda fixa é em dólares. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da corretora da CFI, tá? Que eu utilizo para fazer aplicações em renda fixa. Eu vou liberar o link para vocês aqui, tá?
na descrição, tá? Vou clicar aqui na CFI, que é uma corretora hoje de mercado internacional, que aqui tem atendimento em português e tudo mais. E existe uma coisa que chama-se receba juros. Ou seja, teu dinheiro parado na conta da corretora, ele rende a taxa Selic, ou seja, a taxa de juros dos Estados Unidos. Cara, não é tão alta quanto o Brasil, porém é em dólares, tá? Então, por exemplo, pessoal, a partir de $1.000 até $100.000 na conta, rende 4,20%. Vou até dar um zoom aqui, ó. 4,20%. De $100.000 a $1 milhão, 4,7%. E a partir de $1 milhão, 4,9%. E os juros são pagos toda semana. Então aqui, quando eu vou aplicar renda fixa, teu dinheiro parado, não precisa nem alocar. Tem o dinheiro parado lá, que você pode usar para tanto fazer day trade, você pode aplicar em renda fixa também, o que é bem interessante. Isso aqui, 4,9% é ao ano, tá? Por que a rentabilidade não é tão boa quanto o Brasil? Porque é em dólares e a inflação dos Estados Unidos é bem menor que a do Brasil, tá? Isso acaba, querendo ou não, influenciando bastante essas questões enfim, técnicas aqui do mercado financeiro, tá? Então vamos lá, pessoal. E o mercado funciona praticamente quase todos os dias da semana e quase que 24 horas por dia. Para quem quer operar o índice SP500, que é o meu caso, onde eu mais opero, ele funciona de domingo a sexta-feira. Ele abre domingo às 8 horas da noite de Brasília e fecha no outro dia, no caso na segunda-feira, às 19 horas. O único horário que ele fica parado é das 19 às 20 horas de Brasília, que é horário para ajuste e tudo mais. Inclusive, se você consultar o site da corretora, você consegue verificar. Então, vou acessar o site da corretora, você consegue verificar aqui, ó. Em contas, eu consigo verificar aqui, pessoal, em mercados. Eu consigo ver a questão dos horários, tá? Então, quer ver aqui, ó. Aqui nós temos aqui, pessoal, alguns pontos, né? Alguns itens aqui. Que eu consigo ver, por exemplo, em Trading Central ou em calendário econômico, que também eu consigo verificar as principais notícias do dia, dados de emprego, as principais notícias. E aqui também tem a questão dos horários também para você verificar em relação aos horários onde abrem os principais mercados do mundo. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o mercado de índices, que é o mercado onde eu mais opero, que é o índice SP500. Você consegue ver a questão dos horários, os índices e os preços desses principais ativos também, tá? Eles também têm previsão de spread, né? Corretora conta zero commission e conta dynamic trading também, ok? Pessoal, hoje, para você abrir conta numa corretora hoje internacional, é bem tranquilo. O processo de abertura é bem simples e bem simplificado também, ok? Pessoal, horários de negociação são sempre horários em Brasília, que eu falei para vocês. É bom sempre analisar o mercado americano de ações. É quando abre as negociações para onde tem mais volume, ou seja, o spread diminui. Então, o mercado de ações e opções nos Estados Unidos abre às 11h30 da manhã de Brasília e fecha às 18 horas. Isso horário de ações e opções. Os índices americanos são diferentes. Aí eles têm horário mais flexível, 23 horas por dia, que eu comentei com vocês também, tá? Pessoal, até falo sobre relação à renda fixa em dólares no mercado internacional. Existe muito interessante. O juros que você vai receber será baseado na taxa de juros dos Estados Unidos. Os juros são pagos semanalmente. Hoje o rendimento varia em torno de 4,2% ao ano e pode chegar até 4,9% ao ano de rentabilidade, conforme o capital que você coloca. Ok? Pessoal, vamos seguindo aqui então. Agora vamos lá. Esse é o ponto mais interessante que eu vejo antes da gente começar a entrar nas estratégias e nos pares de moedas. Os índices são os ativos mais procurados para você negociar devido à sua liquidez. Hoje o índice SP500, para você ter noção, nós temos hoje o microlote, o mini lote e o lote cheio. Os três têm muita liquidez para você operar. Quais são os ativos e índices mais negociados no mundo? Nós temos o índice Dow Jones, que é o S30, nós temos o índice Nasdaq e nós temos o índice SP500. Esses são os principais índices mais negociados no mundo. Então são os índices mais importantes onde você pode operar. Eu vou mostrar a diferença entre eles, quais eu opero e como funcionam cada um deles, tá? O índice Dow Jones, pessoal, é um indicador de desempenho de 30 empresas do ramo industrial, também conhecido como Dow 30, DJIA e INDP. É o índice que representa as 30 maiores empresas do setor industrial. Foi criado pelo Wall Street Journal e suas empresas estão listadas, são escolhidas pelos editores. Somente companhias norte-americanas que compõem esse índice. Eu vou mostrar para vocês aqui agora quais são as empresas que compõem.
O próprio site da Wikipedia aqui, ó, se você Wikipedia, tanto faz, se você pesquisar aqui, por exemplo, Dow Jones, aqui, ó, Dow Jones Industrial Average, tá? Esse índice Dow Jones, pessoal, olha as empresas que compõem o índice Dow Jones, tá? Algumas empresas são bem importantes, como, por exemplo, a Apple, nós temos a Boeing. Pessoal, esse índice ele é tão antigo e tão clássico hoje dos mercados internacionais que existem empresas, como o caso, por exemplo, da General Electric, a GE, ela está desde 7 de novembro de 1907 nesse índice. Né? Não existia nem praticamente B3 ainda na época, né? Quando a GE entrou para o índice Dow Jones lá na Bolsa dos Estados Unidos. Depois a ExxonMobil em 1928, P&G em 1932 e assim por diante. A empresa mais recente a entrar foi a Apple em março de 2015. E a Visa hoje, a empresa Visa, que é a empresa de cartão de crédito, é a empresa aonde tem mais peso. Então, a Visa hoje é a empresa que tem mais peso no índice Dow Jones, que é o índice das indústrias americanas. Tá? Então, é bem bacana. É hoje um dos ativos mais negociados nesse mercado. Tá? O índice é o índice Dow Jones. Já o índice que nós temos, o índice S&P 500, é a abreviação de Standard Poor's 500, que é composto pelas 500 empresas listadas na Bolsa de Valores, Nasdaq e NYSE. Hoje existem 500 empresas, podemos citar algumas, como a Amazon, a Apple, Facebook, Visa, Mattel, eBay e Coca-Cola. Se você acessar o site do finance.yahoo, tá, que é um site bem legal aqui, ó, Yahoo Finance. Esse site do Yahoo Finance aqui, pessoal, Yahoo Finance que nós temos aqui, é um site bem completo, e aqui você pode pesquisar o índice S&P 500, tá? Tem notícias aqui também bem legal. E quais são as empresas mais importantes do índice S&P 500? Hoje, a Apple, ela tem uma participação de 7,01% no índice S&P 500. Depois a Microsoft e depois nós temos a Google, que somando a Alphabet A e a Alphabet C, que dá mais ou menos 4%. Depois a Amazon, a Nvidia, a Meta, que é a Facebook, Tesla, Berkshire Hathaway e JP Morgan, que é o banco mais importante do mundo. Então, essas 10 empresas aqui são as empresas mais importantes no índice S&P 500. Então, elas que vão ditar o movimento. A Tesla, por exemplo, ela tem 1,71% de participação. É um peso grande, se você pegar em comparação às empresas que estão concorrendo com ela. E a Tesla, recentemente, ela vem de uma queda muito grande nas ações. Tá? A Tesla vem caindo, pessoal. Deixa eu pegar para os últimos 5 dias. Ela vem de ser negociada a $195, chegou a cair hoje para $175. Uma queda bem expressiva. Se você pegar desde o começo do ano, estava $230. Então isso pesa também no índice S&P 500 para fazer com que a Tesla caia. Então hoje caiu mais 3% as ações da Tesla. Tá? Então isso acaba, podemos dizer assim, afetando bastante nessa questão operacional. Tá? Então esse é o índice S&P 500. É um índice bem completo. Quem quiser, por exemplo, comprar o índice S&P 500, às vezes não só para day trade, mas para pensar no longo prazo, tem o ETF, que é o SPY. Tá? Dá para você negociar nas corretoras americanas que eu mostrei também. Tá? A CFI também dá para negociar. E esse ativo, pessoal, se você pegar, por exemplo, desde 2008, que foi a mínima que ele fez, ele estava $70. E hoje ele está $492, a máxima histórica alcançada desde que foi criado o índice SPY, o ETF SPY. Tá? Isso, claro, né, é um ativo bem interessante. Você vê que em 2008, pessoal, tinha muito mais volume nos ativos do que recentemente. Então, o pessoal está diversificando bastante. Mas hoje é o ativo mais negociado no mundo, sem sombra de dúvidas. Né? Então, o índice SPY, que é o ETF do SPY, do índice S&P 500, é um ativo bem, bem completo. Para quem quer comprar, né, teve uma alta bem forte. Nos últimos 10 anos, subiu mais ou menos em torno de 300%. Então, que dá uns 30% ao ano, arredondando, tá? Mais a valorização do câmbio, que dá mais ou menos em torno de 500% em 10 anos, o que é bem interessante. Claro, ele chegou no ponto máximo histórico e eu esperaria para começar a comprar. Esperaria cair, dar uma queda, para depois começar a pensar em querer comprar. Não compraria agora. Claro, nada tão caro que não possa ficar mais caro ainda também. Ok? Esse é o índice que eu mais opero. Já o índice Nasdaq é um indicador de desempenho
de milhares de empresas do ramo de tecnologia. E o índice Nasdaq, de longe, é o que é mais interferido pelo juros dos Estados Unidos. Na semana passada, pessoal, nós tivemos uma notícia lá nos Estados Unidos, né, em que o presidente do Banco Central americano, do Fed, o Jeremy Powell, ele afirmou muitas coisas que é muito importante. Ele afirmou que na próxima reunião não existe nenhuma intenção de cortar juros. E quando não corta juros nos Estados Unidos, o Brasil vem cortando faz tempo, mas quando não corta os juros, isso mantém as taxas de empréstimos, as taxas de financiamento, e muitas empresas hoje, grande parte das empresas, se os juros começam a subir, começa a ficar impagável o empréstimo. Não começa a ficar na inadimplência. Então, principalmente empresas de tecnologia, elas são muito endividadas, né? Não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil também. E, pessoal, tem um ponto bem interessante. Acessando aqui, né? Acessando aqui o próprio site do Investing, aqui é bem interessante. Nesse site do Investing, você consegue ver o monitor de taxa de juros do Fed. E esse monitor de taxa de juros do Fed, pessoal, aqui vocês conseguem observar qual é a expectativa, tá, que o mercado está achando que vai acontecer com os juros dos Estados Unidos. Há 85% de chance do juros se manter na próxima reunião, que vai ser no dia 20 de março, tá, na próxima super quarta-feira. E somente 15% do juros ser cortado. Até semana passada, até o dia 29, dia 30, existiam 85% de cortar juros. Mas devido ao dado que foi divulgado na sexta-feira, mais empregos gerados do que a expectativa, isso foi postergado. Claro, poderemos ter surpresas, mas é muito difícil. Provavelmente os juros vai continuar estável como está, entre 5,25% e 5% ao ano. E isso, claro, obviamente, movimenta o mercado, né? Movimenta muito para quem opera em índices SP500, ou até mesmo Nasdaq, ou o Dow Jones também. Tá, Norton, mas qual que é a diferença desses três principais índices, pessoal? O índice Nasdaq, o índice Dow Jones e o SP500 todos seguem basicamente a mesma tendência. Se um SP500 está subindo, os outros dois estão subindo também, ou estão caindo, assim, respectivamente. Porém, pessoal, nós temos um ponto importante. O índice Nasdaq, ele é o mais volátil de todos. O índice Nasdaq, ele sobe, só que ele sobe muito mais, ele oscila muito mais. O Dow Jones é o que menos oscila, e o SP500 é o intermediário. Por isso que eu, Norton, prefiro operar do índice SP500. É um ativo onde ele não é nem tão volátil quanto o Nasdaq, e nem tão pouco volátil quanto o índice Dow Jones, que é mais lento. Eu vou pegar para vocês aqui a plataforma que eu utilizo para fazer as operações, para vocês darem uma olhada. Aqui, para vocês darem uma olhada, tá? Quer ver aqui, ó? Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Eu utilizo, faz umas operações, eu utilizo bastante o MetaTrader, tá? E aqui eu costumo fazer várias operações e acompanhar os principais ativos, tá? Então, eu estou usando aqui o MetaTrader CFI para fazer as minhas operações e você pode negociar em qualquer ativo, por exemplo. Esse aqui é o Nasdaq, esse aqui é o índice. Deixa eu até apagar isso aqui, pessoal, essas linhas aqui para ficar mais claro para a gente aqui, ó. Esse aqui é o índice SP500. Se você comprar o Nasdaq com o SP500, a volatilidade do SP500 ela é muito maior. O corte do Nasdaq é US100 e o Dow Jones é US30. Já o SP500 é o US500, são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Tem também o ouro, para quem gosta de operar o Shell, né, que é o ouro. E também nós temos o petróleo, que é o WTI, e também o par de moeda EURUSD, que é um par de moeda mais negociado de todos, tá? Então o mercado ele acabou de abrir, né? Então ele não tem tanta volatilidade agora. O SP500 faz mais ou menos 30 minutos que acabou de abrir, então por isso que ele está meio que parado ainda, sem grandes movimentações, esperando somente algumas notícias, esperando os mercados abrirem lá na Ásia, que é a partir das 10 horas da noite, tá? Então, entre os três, eu prefiro operar o índice SP500, ok? Já para quem gosta de operar as commodities, tem muitas negociação, muita liquidez. Quais são os principais commodities hoje negociadas? Nós temos o ouro, que é o Shell, o petróleo e a prata, que é a Shag, tá? Então é um ponto bem interessante. Se eu vou mostrar para vocês aqui no gráfico, pessoal, o commodity, eu não sou muito fã número 1 de operar commodities, devido a vários fatores. O petróleo, pessoal, hoje, ele não depende só do gráfico.
Mas o petróleo, ele é uma commodity que move o mundo inteiro. Então, ela é muito volátil. Né? Vários países estão em guerra e, consequentemente, afeta bastante no preço desses commodities. Então, WTI, é importante você operar, seja o WTI ou também o petróleo Brent, tanto faz, você saiba o que está fazendo. Porque a maioria das vezes a pessoa não sabe o que está fazendo e o ativo, ele é pesado, tá? Tem que tomar cuidado, porque qualquer grande movimentação já pode fazer você ter um prejuízo muito grande ou também o lucro muito grande também. Você pode também operar, claro, o Shell, que é o ouro. Eu prefiro operar mais o ouro do que operar um petróleo, por exemplo. Não é tão volátil quanto o petróleo. Ok? Então esse é um ponto bem importante também, pessoal. Tá bom, pessoal? São as commodities mais operadas. Agora, em relação aos pares de moedas, os pares de moedas, pessoal, são ativos mais procurados hoje. Porque tanto para quem opera, por exemplo, no mercado Forex em geral, mercado internacional, muita gente entra no mercado EURUSD. E pela sua liquidez e por alguns terem boa volatilidade. Quais são os principais pares de moedas? Nós temos o EURUSD, nós temos o GBP-USD e o USD-JPY, tá? O USD-JPY, ele é muito, muito interessante, porque muita gente faz swing trade com ele, que é o meu caso, por exemplo. Se eu faço swing trade, pessoal, existe uma coisa que chama-se taxa de swap. Para quem faz operações no... deixa eu até pegar aqui, ó. Cadê aqui? O USD-JPY aqui, pessoal. O SDJPY, ó. Se você fica comprado no SDJPY, você ganha 18,5 dólares por dia a cada um lote. Um micro lote são 18 centavos, né? Um mini lote são 1 dólar e 85 centavos. Então, se você fica comprado, você não precisa pagar. Claro, quando você abre a tua conta, você pode optar em abrir uma conta hoje sem swap, sem taxa swap, ou com a taxa de swap também. Tá? Mas o ativo que eu mais gosto de operar hoje, um dos que eu mais gosto é o USDJPY, porque ele é um índice muito tendencioso, um ativo, um par de moeda muito tendencioso. Se você pegar, ele vem subindo forte nesses últimos tempos devido à diferença na taxa de juros dos países, que é o caso dos Estados Unidos e também da corretora do JPY, que é o iene japonês. Ok? Então, são os pares de moedas, pessoal. E o que são pares de moedas, né? Um par de moeda é um EURUSD. Refere-se a uma comparação do valor do euro com o valor do dólar dos Estados Unidos, em termos de quantos dólares são necessários para comprar um euro. O LSD é uma forma de comparar a força da economia da União Europeia com a economia dos Estados Unidos. Tá? Um ponto bem interessante, pessoal, que eu acho interessante, é em relação aos índices que eu comentei com vocês. Hoje, muita gente que está aqui nessa live opera o mini índice. Né? O mini índice é um ativo que corresponde às 90 maiores empresas do Brasil, num só ativo. O índice SP500 são as 500 maiores dos Estados Unidos. Então é um ativo mais estável, é um ativo bem direcional. Claro, vão ter dias que o mercado está mais paradão, normal, né? Principalmente em dias, inclusive quando é feriado nos Estados Unidos, mesmo assim o índice SP500 abre para negociação, né? Com o feriado que tem o feriado Thanksgiving, né? Que é o feriado de ações e graças e tudo mais. Tá? Então são fatores que acabam influenciando essas técnicas, esses movimentos dentro do mercado. Tá? Então você pode operar tanto mini, tanto micro, quanto o lote cheio de índice SP500. Ok? Pessoal, hoje a margem mínima para você operar o SP500, isso muda de dia para dia, mas em média, tá? É em torno de 3,71 dólares a cada um microlote. Porém, pessoal, como eu sempre falo, tanto para alunos, tanto para quem me acompanha aqui, tá? Pessoal, não adianta você querer colocar 5 dólares. Dá para operar com 5 dólares? Dá. Vai permitir? Vai. Vai operar um microlote. Porém, pessoal, não dá, assim, podemos dizer assim, margem nenhuma para erro. Nenhum trader na história é 100% assertivo. Se entrou na operação, vai ganhar dinheiro sempre. Nenhum trader, nenhuma pessoa no mundo vai te prometer isso. Né? Vão te prometer, mas isso é mentira. Tá? Vão ter dias de erro. E quando você coloca com pouca capital, não dá aquela margem de erro que você pode ter uma chance de errar, né? E claro, botar pouco dinheiro, não convenhamos, pessoal, não dá para você operar. Espera pelo menos uns 100 dólares, né? Pelo menos 100 dólares para operar, no mínimo, de 100 a 200 dólares, no mínimo, para você operar com segurança e saber o que está fazendo, tá? Temos o SHA-USD, que hoje é mínima em torno de 3,27 dólares por microlote, e as commodities, que é o WTI e Brent, varia em torno de 2,4 dólares por microlote. Então, pessoal,
assim, falei a verdade pra vocês, pessoal. Botar, assim, dá para operar? Dá. Vai permitir? Vai. Mas não dá margem de erro. Né? Qualquer movimentaçãozinha que o mercado dá, já fecha a tua operação. Né? Nesse caso, o mercado internacional, a corretora da CFA não tem taxa de zeragem, né? Diferente aqui no Brasil. Mas também, pessoal, cuidado. Tá? Às vezes o spread está muito alto, com o spread alto, às vezes já foi todo o teu operacional. Né? Então, cuidado quando vocês forem operar, essa é a margem mínima. Tá? Então, eu vou utilizar o MetaTrader, que foi fundada lá nos anos 2000, e há parceiras com diversas corretoras no mundo. Né? Hoje, eu sempre costumo falar, se você aprende a operar no MetaTrader 5, é a mesma coisa que você aprender a falar inglês. Você se vira em qualquer corretora ou em qualquer lugar do mundo. Né? Hoje, as principais corretoras hoje têm o MetaTrader 4 e o MetaTrader 5 para vocês operarem também, que é um ponto bem importante. Então, hoje, são mais de 1 milhão de usuários no mundo todo, e o usuário pode criar seu próprio indicador, demonstração, conta demo, conta simulado, e também conta real, ambas são gratuitas, sem nenhuma taxa de inatividade. Algumas corretoras cobram quando você não opera, no caso da CFI, não. Há como você adicionar várias contas na mesma plataforma, uma das melhores plataformas do mundo para robôs, tá? Então, para quem gosta de operar com robôs, o MetaTrader 5 é bem interessante também, tem a Capitalize aí, que é uma nova ferramenta que está no mercado, que é bem interessante. Tem parceria com diversas corretoras. Então, vamos lá. Hoje, pessoal, eu vou utilizar uma estratégia que eu mais utilizo no mercado internacional. Tá? Utilizo outras, claro, algumas são mais utilizadas no mercado lateralizado, algumas mais no mercado de tendência. Eu vou utilizar a média móvel. Lá no mercado internacional, eles chamam de Moving Average, que é a média móvel. A média móvel é um indicador que é calculado através dos candlesticks. É a média dos candles em determinado período. Um período é o equivalente a um candle. Então, se você utilizar uma média móvel de 5 períodos, o indicador vai mostrar a média dos últimos 5 candles. Costumo sempre utilizar no fechamento do candle. Vamos utilizar a EMA, que é Exponential Moving Average, a média móvel exponencial, que já é a média exponencial dos candles. Né? A EMA já está pronta em nossa plataforma, basta a gente adicionar e colocar o período, ok? Há também outras maneiras de você calcular as médias além do cálculo exponencial, que é a média móvel ponderada e a média móvel aritmética, tá? A aritmética é um tipo de média também que é calculada também. E hoje existem dois principais tipos de médias móveis. Nós temos as médias móveis rápidas e as médias móveis lentas. As médias móveis rápidas, geralmente são períodos mais curtos, geralmente de 3 a 9 períodos, e as médias móveis lentas, geralmente em períodos mais longos, geralmente de 20 a 200 períodos. Até quem diga existe a média, que é de 10 a 19 períodos. Eu sempre costumo utilizar a combinação de duas médias, a média móvel rápida com a média móvel lenta. Quais são as estratégias que a gente vai utilizar? A estratégia de cruzamento de médias, e em conjunto com o retorno à média. Então, retorno à média em conjunto com o cruzamento de médias móveis, tá? A estratégia vai ser o cruzamento de médias, o ativo utilizado será o índice SP500, no time frame de 5 minutos. Será incluído duas médias móveis para essa estratégia. Uma média móvel de 6 e uma outra média móvel de 20 períodos. Para quem gosta de utilizar, também tem outra estratégia que eu gosto bastante, que é a média móvel de 9 e média móvel de 9 deslocada. Fiz um vídeo na quinta-feira passada, quem quiser acompanhar, bem bacana, um vídeo bem completo, falando das principais médias móveis, tá? Utilizando duas, uma média de 9 e uma outra média nova, 9, ambas exponenciais, com deslocamento de um período também. Mas nesse caso, vou mostrar a média de 6 e 20. Claro, por exemplo, vou dar um exemplo do Massuda também, que faz vídeos aqui para vocês e dá aulas, e também é professor aqui da Wall Street. O Massuda, pessoal, ele utiliza 7,21 na maioria das vezes. Mas, pessoal, é tanta pouca diferença que às vezes você nem vai notar. Né? Isso é muito mais questão da adaptação de cada um. Eu gosto de usar 6,20 e utilizo 7,21. Né? Não tem nenhum problema quanto a isso. Ok? Pessoal, vamos agora adicionar a média móvel, mas antes de eu adicionar a média móvel, eu vou explicar como funciona a estratégia, como você utiliza a estratégia para ficar mais fácil para você chegar no teu objetivo. Pessoal, observe, eu fiz uma seta aqui para vocês aqui, ó. Observe que neste ponto aqui, a média móvel, eu vou botar aqui, vou botar a legenda para vocês. A média móvel azul é a média móvel de 6 períodos.
E a média móvel amarela é a média móvel de 20 períodos. Então, essa aqui é a nossa legenda. Tá? Observe que aqui onde eu fiz a seta em vermelho, a média móvel, pessoal, a média móvel azul, ela fica abaixo da média móvel amarela. Ou seja, isso é um indicativo de uma possível tendência de baixa. Então, quando a média móvel azul fica abaixo da média móvel amarela, isso é o primeiro, são 3 indícios, tá? É o primeiro indicativo de uma possível tendência de baixa. Então, quando a média móvel azul fica abaixo da média móvel amarela, é um indicativo de uma possível tendência de baixo. Tá? Uma possível tendência de baixa. Então, esse é o primeiro indicativo. Observe que aqui também tem o mesmo caso, pessoal. Bem nesse ponto, estou mostrando para vocês aqui, ó. Nós temos o cruzamento de médias. A média móvel azul fica abaixo. Então, ela mergulha e ela cruza a média móvel amarela. Ou seja, a média móvel de 6 cruza a média móvel de 20, indicando uma possível tendência de baixa. Tá? E observe que aqui mais para frente, bem nesse ponto aqui onde está meu mouse, eu até vou traçar aqui ó, uma seta na cor verde para ficar melhor. Observe que aqui, pessoal, a média móvel cruza para cima. Ou seja, a média móvel azul está acima da média móvel amarela. Ou seja, isso é um indicativo de uma possível tendência de alta. Tá? Então, claro, então evite operar esse tipo de estratégia quando o mercado está lateralizado. Ou seja, sem tendência, quando ele está dentro do retângulo. Porque as médias ficam cruzando e descruzando, cruzando e descruzando. Esse é um grande problema, porque dá muita falsa entrada. Prefiro operar esse tipo de estratégia quando o mercado está em tendência, né? Principalmente ali horários ali das 10 da manhã até mais ou menos 1 hora da tarde de Brasília. São horários onde tem mais volume, menos spread e mais bolsas abertas. São horários mais completos, onde a gente acaba analisando essa questão, tá? Então, pessoal, em relação a isso. Outro ponto bem interessante também, qual que é o segundo critério que eu utilizo para fazer a minha leitura? Tá? O segundo critério que eu utilizo, pessoal, é se cruzar para baixo, que é o caso daqui, ele tem que ter no mínimo 2 candles vermelhos seguidos para dar o segundo indicativo. Então, o primeiro indicativo é o cruzamento, o segundo indicativo é a continuação da tendência após o cruzamento. Pode contar com o candle de cruzamento. Então, se ele tem no mínimo 2 candles seguidos vermelhos após o cruzamento de baixa, essa é a segunda confirmação que eu utilizo para fazer os meus trades. Então, cruzo para baixo, 2 candles vermelhos seguidos. Aqui é a mesma coisa. Cruzo para baixo, no mínimo 2 candles vermelhos seguidos, dando indicativo de uma possível tendência de baixa. Caso ele cruze para cima, é um indicativo de uma possível tendência de alta. Né? Então, cruzo para cima, no mínimo 2 candles verdes, dando um indicativo de uma possível tendência de alta. Tá? Então, esses são os 2 principais pontos para você analisar. Eu vou colocar isso aqui no meu gráfico agora, para vocês conseguirem acompanhar melhor. Tá? Então, eu vou lá no MetaTrader, vou lá em inserir indicadores, tendência e moving average, tá, pessoal? Essa live está sendo gravada, então vocês podem utilizar. Na verdade, vou pegar o índice SP500, que é melhor. Inserir indicadores, que eu mais opero. Tendência, moving average. Aqui o período vou deixar a média móvel de 6, na cor azul. Cor azul mais escura e exponencial. E uma outra média móvel, inserir indicadores, tendência, moving average, média móvel de 20, na cor amarela. Tá? Vai ficar igual o exemplo de vocês. Vou deixar uma cor até mais escura para não confundir tanta gente aqui. Eu vou deixar na cor preta. Tá? Então a média móvel azul, eu vou deixar até um pouco mais claro aqui. Então nós temos a média móvel azul e a média móvel preta. A média móvel azul é a média móvel curta, de 6 períodos, e a média móvel preta é a média móvel longa, de 20 períodos. Observe comigo, pessoal, que aqui ó, nós temos um cruzamento de médias móveis para cima. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que, neste momento, o mercado está indicando que poderemos ter uma tendência de alta. Por quê? 2 candles cruzaram, as 2 médias móveis cruzaram, indicando tendência de alta, e nós temos 2 candles seguidos verdes. Então, cruzou para cima, 2 candles verdes seguidos. Tá? Observe que mais para frente, nós chamamos o cruzamento de médias móveis para baixo. 2 candles seguidos vermelhos, indicando uma possível tendência de baixa. Tá? Quando ele cruza e descruza, nesse caso ele cruzou para baixo, bem aqui, só teve somente 1 candle vermelho, teria que ter mais 1.
Quando ele cruzou para cima, 2 candles verdes, porém, o mercado estava em fechamento, então é um pouco perigoso nesse caso, tá? Mas pegando esse exemplo aqui, ó, nós temos um cruzamento de médias móveis para cima, 2 candles verdes, tá? Então, primeira confirmação, cruzamento, com a média móvel de 6 acima da média móvel de 20, que nesse caso a de 6 é azul clara, e a média móvel preta é a média móvel de 20 períodos, né? Então, 2 candles verdes seguidos após o cruzamento. Pode sim contar o candle do cruzamento. Eu utilizo uma outra confirmação, que é a utilização do indicador MACD, MACD, tá? Quais são as parametrizações? Eu deixo na parametrização normal, mesmo original de fábrica, e aqui, pessoal, na principal eu deixo na cor black, que é a cor preta mais com a maior espessura possível, e aqui em sinal eu deixo none, que é nenhum, e dou OK, tá? É um indicador que fica um pouco fora do nosso gráfico aqui, fora dos candles. É um indicador bem interessante. Deixa eu puxar um pouquinho mais esse menu para baixo aqui. Olha aqui, pessoal. Como é que a gente vai utilizar isso em conjunto, tá? Observe que aqui teve cruzamento indicando tendência de alta, 2 candles verdes, ok. E o MACD, pessoal, ele mede a força, a hora de dar o gatilho inicial. Observe que o MACD, ele oscila entre negativo e positivo. Essas montanhas aqui positivas e negativas, aqui é positivo e aqui é negativo. Observe que no cruzamento de médias móveis, pessoal, né, não aconteceu nesse momento que o MACD ficou positivo. Então o MACD não ficou positivo logo no cruzamento. Ele só foi ficar positivo mais para frente, que foi justamente aqui. Então, pessoal, o MACD tem que ficar positivo, o cruzamento para cima e 2 candles verdes seguidos. Lembrando que a tua entrada não vai ser imediata. Cruzou para cima, 2 candles verdes e MACD positivo. Posso entrar? Não. Tem que esperar uma última confirmação. Qual que é? Esperar o preço ou o candle voltar para a média móvel. Observe que onde está o meu mouse aqui, eu vou traçar uma linha horizontal. Observe que neste ponto aqui, ó, o preço volta a encostar na média móvel azul, que é a média móvel de 6 exponencial. E neste momento é que você vai efetuar a tua compra, tá? Vou deixar aqui, ó. Compra, né? É neste momento que você vai comprar. Não é imediatamente. Espera o mercado retornar para a média para você ter mais consciência no que você está fazendo. E o teu stop loss, eu deixo, que é o prejuízo máximo que eu posso tomar, um pouco abaixo da média móvel de 20 períodos, que nesse caso eu vou colocar meu stop loss aqui, né? Ou só loss, né? Tanto faz. Stop loss. E o meu alvo, tá? Eu deixo sempre proporcional ao meu risco. Muita gente comete esse erro e não sabe onde colocar o stop loss e stop gain. O teu stop loss é conforme a média móvel, né? E o teu alvo é sempre proporcional ao teu risco. Então não adianta você querer entrar na operação e você, quando perder 10 dólares, quando ganhar 2, 3 dólares. A conta não vai fechar. Isso serve para qualquer mercado. Seja mercado brasileiro, mercado internacional, não interessa, tá? Não vai interessar, seja no brasileiro ou no mercado internacional, né? Que opera mini índice também, a mesma coisa. Então, nesse caso, você pode configurar aqui no MetaTrader da CFI aqui, você consegue configurar esses pontos. Até que quem quiser fazer o download da plataforma, eu vou mandar para vocês aqui o link para quem quiser fazer o download e me acompanhar junto comigo, tá? O link eu vou mandar para vocês aqui agora, para vocês conseguirem acompanhar, tá? Então, o nosso stop loss vai ser sempre, o nosso alvo vai ser sempre proporcional ao nosso risco. Então, nesse caso, o meu stop loss aqui, pessoal, tá de 5 pontos no índice SP500. Isso com o microlote é o equivalente a mais ou menos 25 dólares, né? Claro, Norton, o stop loss para mim é muito pesado. Diminui um pouquinho o stop loss, né? Mas sempre tem stop loss também. E o teu alvo, claro, proporcional. Então, o teu alvo tem que ser no mínimo 5 pontos para compensar entrar na operação. Então, aqui em cima é o nosso alvo, o nosso stop gain, ou alvo, ou take profit, que é a mesma coisa, tá? Tudo isso depende de como você quiser chamar. Então, pessoal, uma operação relativamente simples, né? Sem muitos detalhes muito agressivos, sem muita coisa, muito detalhe, né? Mas o importante é o quê? Cruzamento de médias móveis, cruzou para cima. 2 candles verdes seguidos, conta com o candle cruzamento. MACD positivo, indicando tendência de alta. Espera o mercado retornar para a média móvel, para daí sim você efetuar a tua operação de compra.
Se caso seja ao contrário, pessoal, seja um cruzamento de para baixo, tá? Cruzamento de médias móveis para baixo, aquele cruzou para baixo, só que o candle é verde, então não é tendência, tá? Aqui nós temos cruzamento para cima, né? Até eu dou o exemplo do índice SP500, né? Que são operações bem interessantes. E aqui o exemplo, por exemplo, cruzou para cima, 2 candles verdes, MACD ficou positivo a partir daqui e ele retornou para a média móvel justamente nesse preço. Espera o mercado retornar, compra stop loss um pouquinho abaixo da média. Norton, toda vez que ele volta para a média, eu posso comprar? Sim, pode, né? Porém, pessoal, tem que tomar muito cuidado, porque se ele cruzou, por exemplo, há 2 horas atrás, não vale a pena você entrar de novo nesse cruzamento. Porque se ele já cruzou faz tempo, 2, 3, 4 horas, pode ser que ele reverta e você opere comprado, mas ele chegou a uma exaustão, ele cansou de subir. Esperaria dar um cruzamento de baixa para poder dar um movimento de baixa também, tá? Realmente influenciam na nossa análise também. Serve para tendência de alta ou também tendência de baixa. Quando o mercado está em tendência lateralizado, pessoal, não utilizo muito não, tá? Nesse caso aqui, ó, cruzou para baixo, 2 candles vermelhos seguidos, dando 2 confirmações, e o MACD ficou vermelho, no caso, ficou negativo, a partir deste ponto. E a partir desse ponto que eu vou começar a procurar vendas. E observe que o mercado voltou para a média móvel justamente nesse preço. Então, eu vou entrar vendido aqui, stop loss um pouco acima da minha média móvel de 20 e alvo proporcional é o equivalente a mais ou menos aqui, tá? Operação que deu mais ou menos 5 pontos também, que deu seus $25 com um microlote operando aqui, tá? Esses pontos acabam sendo bem interessante de a gente analisar e estudar dentro do mercado. Isso por índice SP500. Caso queira operar, por exemplo, um par de moeda, que é o caso do USD, bem interessante. Agora, nesse momento eu não operaria. Porque você vê que as médias móveis estão muito próximas uma das outras, né? E o mercado, assim, pessoal, nenhum mercado do mundo praticamente está aberto. A partir das 10 da noite começa a abrir o mercado japonês, começa a abrir o mercado chinês, asiático. Daí começa a entrar dinheiro. Mas nesse horário o mercado ele é mais paradão. Nesse caso, recomendo ver uma aula que eu falo sobre estocástico lento, que está aqui no canal da Wall Street também, que eu pretendo fazer uma live justamente sobre estocástico lento também. Tá? Então, são pontos bem eficientes. Detalhes que vocês devem ficar atentos, né? Pessoal, cruzou para cima ou para baixo, quando o mercado está lateralizado, não opera. Em dia de notícia, tá? Para vocês verem quais são os dias de notícia para evitar problema, toda primeira sexta-feira do mês tem o payroll, e para você ter realmente a certeza, tem o site do BR.Investing, lá em calendário econômico, você pode filtrar. Aqui, eu vou pegar aqui, pessoal, vou filtrar aqui, vou tirar, por exemplo, a África do Sul, vou deixar a Alemanha, vou tirar a Argentina, tirar a Austrália, tirar Canadá, deixar a China, tirar a Espanha, deixar Estados Unidos, França, Hong Kong, Indonésia, Índia, Itália, Japão, fora, México, fora, Nova Zelândia, fora, Portugal, vou deixar Reino Unido, tirar Singapura, tirar Suíça e vou deixar a zona do euro e vou deixar somente 3 estrelinhas, tá? Que são mais importantes. E observe, pessoal, que hoje tivemos uma notícia lá dos Estados Unidos que foi realmente uma notícia relativamente positiva, que a temperatura da economia dos Estados Unidos deu uma segurada um pouquinho. Então tudo isso acaba afetando a questão. Se a gente pegar nesta semana, pessoal, quais são as notícias mais importantes? Nós teremos a China, notícia da China, IPC, que é índice de preço ao consumidor, a inflação da China, às 10h30 de Brasília, o que é muito importante, tá? Teremos a divulgação da inflação do Brasil, IPCA do Brasil, que vai mudar bastante a perspectiva das próximas reuniões do Brasil para a decisão da taxa de juros que vai acontecer em março. E teremos na sexta-feira, começa o Ano Novo Chinês lá na China, que é o índice de preço ao consumidor na Alemanha, e teremos a semana toda, praticamente aí 2 semanas de Ano Novo Chinês lá na China, tá? Então são pontos ali que, claro, acabam afetando a nossa perspectiva. Você pode operar, por exemplo, na C-Trader, até verificar certinho a C-Trader aqui, tenho baixado aqui certinho, até vou abrir a C-Trader também, que é uma plataforma que você pode operar no gráfico Renko também, se você quiser. Eu não sou no fã número 1 do gráfico Renko, mas dá para você operar, para quem gosta mais de operar. Tá, pessoal? Quem tiver alguma dúvida, pode ir mandando aí no chat em relação a essa estratégia para poder sanar todas as suas dúvidas sobre essa estratégia que eu utilizo já há muito tempo, desde que comecei a operar.
foi a primeira estratégia que eu aprendi a operar e me sinto bem confortável quando eu vou usar. A C-Trader, pessoal, é essa plataforma aqui, tá? A C-Trader é bem bacana, uma plataforma bem interessante, bem completa, onde você pode fazer os seus trades, né? Você pode, por exemplo, utilizar petróleo, você pode fazer operações, aqui mostra o gráfico de volume. Para alguns de vocês pode ser que seja até mais bonita de ver visualmente, até mais fácil. Tem em português, como o MetaTrader também, enfim, tem automatização, tem copy, tem análise, tem indicadores, tem tudo, né? Inclusive, uma coisa que me chama muito a atenção aqui é que na C-Trader você pode utilizar a ferramenta o tipo de gráfico do gráfico Renko, que é muito, muito, muito interessante para quem gosta de fazer os trades, principalmente para quem opera o gráfico Renko aqui no Brasil. Eu estou usando um gráfico, por exemplo, de 5 minutos, vou mudar aqui, ó, para Renko, botar o gráfico de, por exemplo, 10 pips. Aqui, ó. O gráfico Renko tá aqui, ó. Né? Então é bem legal para quem gosta de operar. Eu vou voltar pro gráfico de 5 minutos, que é o gráfico que eu mais opero aqui. Voltando aqui na questão do MetaTrader, pessoal. Então agora, olha só, é muito perigoso você querer entrar aqui agora, porque o mercado ele tá lateralizado, né, sem nenhuma tendência agora, e as médias móveis estão muito próximas das outras, o MACD ele tá também bem curtinho, né, sem muita tendência. Então não entraria. Esperei o mercado pegar uma tendência. Nem o Shell, né, nem o petróleo também tá bem parado, o Nasdaq parado também. Você pode operar também o USDBRL, que é o mini dólar aqui no mercado internacional, também dá para você operar. O SDJPY também, ó, o SDJPY deu uma movimentada, porque abre o mercado japonês daqui a pouco, né? Já abriu, na verdade. E temos também o EURUSD também, tá? Então são ativos aí que eu mais costumo utilizar para fazer os meus trades, né? E utilizo as duas médias móveis. Foi perguntado em relação ao VWAP. Pessoal, no nosso MetaTrader existe um botão que chama-se Mercado, que é uma sacolinha em amarelo lá em cima. Aqui em Mercado, você consegue tanto fazer download de robôs, né? Você consegue comprar indicadores. Tem robôs que custam, aqui na minha tela tem robôs custando $100, tem robô custando $12 mil, R$60 mil, né? Não sei, não conheço, tem que testar, tá? Se a gente tá aqui, ó, VWAP, que é VWAP, existe, ó, a Suite VWAP, que é conhecido como VWAP ancorada, já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre ela. Full VWAP, que é a VWAP normal, e tem as VWAP Bands, que é o indicador que eu mais utilizo, além das médias móveis, tá? Então a Full VWAP é bem interessante, essa aqui que você pode baixar, é totalmente gratuita. Clicando aqui você consegue fazer o download. Como eu já fiz o download, eu vou fechar aqui e vou adicionar ela no nosso gráfico do índice SP500. A VWAP é um indicador extra que eu costumo utilizar para identificar se o mercado está muito caro ou se ele está muito barato. Então eu vou aqui em, cadê aqui? Mercado, indicadores, né? Market Full VWAP. Clico aqui e arrasto para o gráfico e dou OK. Vamos dar cor, tá numa cor prateada, meio feia aqui. Eu vou deixar numa outra cor, eu vou deixar na cor vermelha, na cor tomate aqui, tomato. A espessura, eu vou deixar uma espessura um pouquinho maior aqui também, tá? Então essa média, essa linha que tá no nosso gráfico aqui, pessoal, da cor tomate, né? Aqui é a VWAP do dia, né? Que é o preço médio do dia. Então se você observar, neste momento, o preço está muito em cima da VWAP. Eu não recomendo operar quando o preço está muito em cima da VWAP. Espera o mercado dar aquela movimentação, dar aquela pegada, dar uma distanciada. Quando o mercado está muito acima da VWAP, de 30 a 40 pontos acima, o candle do SP500, por exemplo, o mercado está muito caro. Ou quando ele está muito abaixo da VWAP, o mercado está muito barato também. Então você, com a VWAP, você tem um norte do que está acontecendo. Você tem uma noção do que o mercado pode te apresentar, tá? Então isso acaba facilitando, enfim, acaba utilizando. Então a VWAP é para você ter uma noção se o mercado está muito caro ou se ele está muito barato. Claro, nada tão caro que não possa ficar mais caro e nada tão barato que também não possa ficar mais barato. Mas é mais para você ter uma orientação do que está acontecendo, se o preço está muito caro ou se está muito barato. Mesmo a pessoa não vendo o gráfico, sabendo onde está a VWAP, sabe se está caro ou barato. Ok? Ok, pessoal, então, um bom descanso a todos, boas operações, tá? Utilize a C-Trader e utilize o MetaTrader, que sempre costumo falar. Saiba usar o MetaTrader é a mesma coisa que saber falar inglês. Se vira em qualquer plataforma, em qualquer corretora. Tá certo?
Muito obrigado, uma ótima noite a todos. A live vai ficar gravada para vocês aqui. E claro, mandem as suas dúvidas também quando vocês forem operar. Tá certo? Muito obrigado, bom descanso a todos e até a nossa próxima live.